Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. E nessa videoaula nós vamos mostrar a solução dos exercícios da aula 5 do nosso curso de Programação Estruturada com a linguagem C. Vamos lá? Muito bem, nós estamos aqui na tela com a especificação do primeiro exercício da aula 5. E o que diz esse exercício? Ele diz o seguinte: implemente um programa em C para ler os dados de um vetor de 20 posições, um vetor de inteiros, e em seguida imprima na tela os seguintes resultados: a média dos elementos do vetor, os elementos do vetor em ordem decrescente e a quantidade de elementos que existem no vetor e que são ímpares. Ok, vamos então escrever aqui o esqueleto desse nosso código. Vejam, esse é o esqueleto do nosso algoritmo. Nós primeiro solicitamos os elementos do vetor, em seguida nós calculamos a média dos elementos do vetor, em seguida os elementos do vetor nós vamos mostrar em ordem decrescente e em seguida nós vamos mostrar a quantidade de elementos que existem no vetor e que são ímpares, ok? Vamos fazer esse primeiro item? Como é que a gente então solicita os elementos do vetor? Primeiro, nós temos que o nosso vetor é um vetor de inteiros. Então nós declaramos um vetor do tipo int e esse vetor vai armazenar 20 elementos, ok? E agora, como é que a gente solicita os elementos do vetor? Vejam, pessoal, todas as vezes que a gente for escrever um programa, um algoritmo, no qual a gente vai olhar para cada posição do vetor, associem isso. Vocês usam um comando for. Então vejam lá, você tem um vetor de 20 elementos, então você vai construir um for que vai repetir os comandos de leitura 20 vezes, ou seja, uma vez para cada elemento do vetor. E nós sabemos que os elementos do vetor eles estão armazenados nas posições 0, 1, 2. Para um vetor de 20 posições, o último elemento está armazenado na posição 19. E é exatamente isso que esse nosso for está fazendo com essa variável i. Ela varia de 0 até 19, que são as posições dos elementos dentro do vetor. E o que a gente faz dentro da repetição? Nós escrevemos um comando printf que vai pedir na tela o seguinte, ó: entre com o elemento para a posição, e vamos mostrar aqui uma posição que é a posição i, ok? E nós vamos usar um comando scanf que vai ler um valor inteiro e vai armazenar no endereço da minha variável, do meu vetor, na posição i, ok? É isso que quer dizer o nosso comando scanf, certo? Com isso eu solicito então os elementos do vetor. Vamos ao item A. Nós queremos agora a média dos elementos do vetor. Como que a gente calcula a média? Para calcular a média, primeiro nós precisamos fazer a soma dos elementos do vetor. Vejam, mais uma vez, trazendo aquela ideia, nós vamos olhar para cada elemento do vetor. Todas as vezes que a gente for olhar para todos os elementos do vetor, vocês vão usar um for desse tipo que a gente está escrevendo aqui. Então vejam, nós temos um for para varrer todas as posições dos elementos do vetor, e aqui nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos declarar aqui uma variável soma, não é? Então, olha só, antes de fazer a soma dos elementos, nós temos que a soma é 0. E nessa repetição eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou colocar na soma o que já está na soma mais o elemento que está na posição i do meu vetor,
ok? Com isso, eu faço a soma dos elementos do vetor. Feito a soma dos elementos do vetor, agora fica fácil. Eu vou então calcular a média. E como que eu calculo a média? Vamos lá. A média é bem simples. A média nada mais é do que a soma dos elementos do vetor dividido pelo número de elementos, que eu sei que é 20, ok? Então ele vai agora mostrar na tela qual é a nossa média, ok? Então eu vou dar um comando printf aqui e dizer que a média vai ser, vamos mostrar aqui, LF, para mostrar um valor do tipo double, lembrando que quando você usa porcentagem F, você usa para imprimir um valor do tipo real. LF é um valor do tipo double, ok? Float é porcentagem F, double porcentagem LF, certo? Bom, esse foi então o nosso item A. E agora, como é que a gente vai resolver o item B? Coloca os elementos do vetor em ordem decrescente. Pessoal, para isso, a melhor maneira de resolver é ordenando os elementos do vetor. Eu vou mostrar então para vocês um algoritmo que a gente utiliza para ordenar os elementos do vetor. E esse algoritmo é o algoritmo chamado algoritmo da bolha. Eu vou colocar aqui a especificação desse algoritmo e nós vamos implementar exatamente os passos que o algoritmo descreve como sendo necessário para a gente fazer essa ordenação. Vejam, vamos dar um espaço aqui, certo? Subir um pouquinho a tela. E agora nós vamos colocar a especificação do algoritmo. Aqui está. Esse é o algoritmo da bolha. Como é que funciona o algoritmo da bolha? Ele funciona assim, pessoal. O algoritmo ele vai percorrer o vetor 20 vezes, 20 varreduras. Vamos escrever aqui? Então, vou colocar aqui um for dizendo, olha, da varredura 0, enquanto a varredura for menor do que 20, eu fazendo varredura aumentando de 1 em 1 na repetição, ele vai fazer alguma coisa, ok? Com esse for nós vamos então percorrer o vetor 20 vezes, certo? E o que nós vamos fazer? Em cada varredura, ele vai comparar os elementos do vetor 2 a 2. Então vejam, para cada varredura eu vou comparar os elementos 2 a 2. Então vou precisar escrever aqui um for que vai do primeiro elemento até o penúltimo elemento, ou seja, o penúltimo elemento ele está na posição 18. Então nosso i aqui tem que ser menor que 19, porque eu vou comparar, vejam, o elemento na posição 0 com o elemento na posição 1, o elemento na posição 1 com o elemento na posição 2. Eu tenho que comparar os elementos em pares, ok? E lá no final eu tenho que comparar o elemento na posição 18 com o elemento na posição 19, tá? Então por isso que o i é menor do que 19, porque quando o i for 18, eu vou comparar com o elemento seguinte, que está na posição 19, que é o último elemento do vetor. E vejam, ele está dizendo que eu tenho que comparar os elementos do vetor 2 a 2, trocando seus valores se o primeiro valor for maior do que o segundo. Então vejam, eu vou fazer o seguinte, olha, se o elemento que está na posição i do meu vetor, ele for maior do que o elemento que está na posição i mais 1, ou seja, o elemento seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar os meus dois valores. Então vou fazer o seguinte, nós já conhecemos o algoritmo da troca, eu vou guardar numa variável auxiliar o elemento que está na posição i, depois na posição i eu vou guardar o elemento que está na posição i mais 1, certo? E depois
Na posição I mais 1, eu vou guardar o que? O valor que ficou lá em aux. Eu vou fazer a troca. Pessoal, esse é o algoritmo da bolha. E qual é a ideia desse algoritmo? Vejam, ele vai comparando os elementos aos pares. E vejam, comparo o elemento na posição 0 com o elemento na posição 1. Então ele pode trocar de posição. E vejam, o que ele vai fazendo? Ele vai empurrando os maiores elementos para o fim do vetor. Porque olha só, eu comparo o elemento na posição 0 com o elemento na posição 1. Aí ele deixa o maior na posição 1. Aí ele compara o elemento na posição 1 com o elemento na posição 2. E o que ele faz? Ele deixa o maior elemento na posição 2. E ele vai fazendo isso. Ou seja, com uma varredura do meu vetor, eu empurro o maior elemento para o fim do vetor. Na segunda varredura, eu vou empurrar o segundo maior elemento para a penúltima posição do vetor. Na terceira varredura, eu vou empurrar o terceiro maior elemento lá para a antepenúltima posição do vetor. E ele vai fazendo isso, tá? Então, com isso, vejam, o algoritmo vai empurrando os maiores elementos para o fim do vetor. Na primeira varredura, então, ele empurra o maior valor para a última posição do vetor. Na segunda varredura, ele empurra o segundo maior valor para a penúltima posição. E assim por diante, ok? Vocês podem pesquisar na internet sobre esse algoritmo. Vocês vão encontrar aí sites que vão mostrar visualmente o algoritmo da bolha funcionando, ok? Vamos agora então imprimir o vetor para a gente ver então que esse vetor foi ordenado. Como que a gente imprime o vetor? Mais uma vez, nós vamos usar um for. Vejam, praticamente tudo que vocês forem fazer com vetores, vocês vão usar um for para varrer os elementos do vetor, tá pessoal? Pensou em vetor? Pensou no for. Então, um for para varrer todos os elementos do vetor, e aqui nós vamos mostrar aqui, ó, printf porcentagem de, mas isso tem que estar entre aspas, né? Porcentagem de, ok? Um espacinho, e mostra o elemento que está na posição I do meu vetor. Certo? Mas antes desse for, a gente vai escrever um comandinho aqui, um printf, tá? Dizendo o seguinte, ó, esse é o vetor em ordem decrescente, ok? Então ele vai mostrar o vetor em ordem decrescente, certo? Com isso, então, ele vai imprimir os elementos do vetor e vamos fazer o seguinte, depois que ele imprimir todos os elementos do vetor, aí sim nós vamos imprimir um /n para colocar uma quebra de linha, tá? Para pular para a linha seguinte, para a gente continuar o nosso processamento, certo? Bem, com isso então a gente tem o nosso vetor ordenado. Vamos agora então resolver o item C, que diz: nós queremos a quantidade de elementos que existem no vetor e que são ímpares. Então vamos escrever aqui que a quantidade de ímpares antes da gente fazer qualquer processamento é 0. Agora nós vamos percorrer o vetor novamente, todo o vetor, para poder analisar os elementos e contar o número de elementos ímpares. E mais uma vez, quando a gente fala vamos percorrer o vetor, vamos lá, nós temos um comando for, que vai varrer todas as posições do vetor. E vejam, para uma determinada posição do vetor, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar se o elemento lá naquela posição I do meu vetor, se o elemento que está naquela posição I do meu vetor, ele é ímpar. E como é que eu escrevo isso? Eu escrevo dessa maneira aqui. Se o meu elemento na posição I, submetido à operação de módulo, se o resultado disso for 1, ou seja, se eu dividir o meu elemento por 2 e eu tiver como resultado 1, eu sei que esse elemento é
ímpar. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou incrementar aqui o número de valores ímpares, ok? E feito isso, vamos lá, nós vamos mostrar na tela então qual é a quantidade de elementos ímpares, ok? Então a gente usa aqui um porcentagem de, certo? E coloca aqui a variável quantidade de ímpares para substituir o porcentagem de na hora da execução do printf, certo? Bom, esse então é o nosso programa para o exercício número 1. Vamos executar ele, vamos ver se está tudo certinho. Primeiro nós vamos salvar, ok? Vamos compilar esse programa. Opa, teve algum problema aqui. Varredura, vejam só. Varredura recebe 0, ok? Tinha um errinho aqui. Nós estamos declarando for uma variável chamada varredura, que vai ser o contador do meu for. Vamos lá, salvando de novo, vamos compilar. Mais um problema. Sim, cadê a nossa variável i declarada? É interessante, né, pessoal? A gente tem que ver também alguns erros para a gente ver que nem sempre a gente escreve o código e ele roda de primeira. Vamos lá. Agora sim, não tem problemas. Vamos executar. Vejam, entre com o elemento para a posição 0. Vamos lá no código. Vamos lá. Vejam, a gente está nesse for. O i vale 0, então entre com o elemento para a posição 0. Vou entrar aqui, por exemplo, 2, 6, 7, 8. Vou entrar alguns valores aleatórios aqui, tá, pessoal? 34, 56, 22. Vamos entrar aqui 9, 7, 6. A gente pode entrar com elementos repetidos, tá? Não tem problema nenhum. Vejam. Esses são os elementos do vetor. Agora vejam que interessante. Qual é a média? Ele calculou. Ele fez a soma, ok? Calculou, mostrou a média. Vejam no item B que de fato, vejam aqui, ele mostrou o vetor ordenado. Vejam que o algoritmo da bolha funcionou. Vejam lá, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Então, os elementos eles estão ordenados. Vocês podem observar que nós temos aqui então 10 elementos ímpares aqui nessa relação, certo? Bom, esse foi então o primeiro exercício da aula 5. Vamos para o seguinte? Já volto. Muito bem, estamos aqui na tela com a especificação do segundo exercício da aula 5. E o que diz esse exercício? Ele diz o seguinte: implemente um programa em C que vai ler o salário de 100 empregados de uma empresa X, ok? Feito isso, eu preciso calcular e armazenar o novo salário, sabendo que houve um reajuste de 6% no salário. E no final, imprimir uma listagem com o novo salário dos funcionários, ok? Bem, vamos escrever então um esqueleto do nosso programa? Vamos lá. Primeira coisa, o que nós vamos fazer vai ser solicitar os salários, ok? Em seguida, nós vamos calcular o reajuste. E esse reajuste nós vimos aqui que é de 6%, certo? E feito isso, nós vamos imprimir essa listagem de salários com o reajuste, certo? É isso aqui o nosso programa. Vamos lá. Como é que a gente então solicita os salários? Primeiro, nós vamos precisar declarar aqui uma variável para armazenar esses 100 salários. Para isso, nós vamos usar um vetor de 100 posições do tipo double, ok? Vamos declarar aqui também um outro vetor que a gente vai chamar de salário
com reajuste. E esse vetor ele vai guardar o que? O salário com reajuste. Estou usando duas variáveis distintas para que eu possa ter esses dois dados distintos armazenados em variáveis diferentes, ok? Vamos lá. E como que eu solicito os salários então? Vejam, eu tenho um vetor de 100 posições, então eu vou escrever um for que vai de 0 até o contador menor do que 100. Pessoal, sempre vocês vão escrever dessa maneira. Vetor de 100 posições, um for de 0 até 100, menor do que 100, ok? E aqui dentro eu vou colocar um comando printf que vai dizer entre com o salário desse meu empregado, vou colocar aqui um porcentagem de, né? Agora, vejam só, pessoal, o primeiro empregado é o empregado 0, ok? Quando o i vale 0, ele mostraria entre com o salário do empregado 0. Não, em vez de mostrar entre com o salário do empregado 0, eu quero mostrar entre com o salário do empregado 1, ok? Então eu coloco i mais 1. Então ele vai pedir entre com o salário do empregado 1, 2, até entre com o salário do empregado 100, ok? E aqui nós temos o comando scanf que vai fazer a leitura desse valor do tipo double para a nossa variável, para o nosso vetor que a gente está chamando de salário, e vai armazenar esse valor na posição i de salário. Muito bem. Isso aqui é a leitura dos salários. Como é que a gente calcula esse reajuste 6%? Vamos lá, nós vamos precisar varrer novamente todo o vetor, então i de 0 a 100, ok? Incrementando de 1 em 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o seguinte, o salário com reajuste na posição i do vetor vai ser o salário que está na posição i do meu vetor salário mais 6% desse valor. E como é que é 6% desse valor? É o salário que está na posição i multiplicado por 6 dividido por 100. Isso é 6%, ok? Feito isso, nós vamos imprimir a listagem de salários com reajuste. O que nós vamos fazer? Mais uma vez, esse for de 0 até 100, ok? E aqui dentro do for, nós vamos mostrar então não só o salário original, mas também o nosso salário reajustado. Então vamos colocar aqui, ó, porcentagem de salário original. Então vamos lá. Para o empregado I, nós vamos mostrar o salário original dele e nós vamos mostrar o novo salário também, tá? Porcentagem LF e vamos colocar um /N. Agora, o primeiro porcentagem D nós vamos substituir por I. O porcentagem LF nós vamos substituir pelo valor que está na posição I do meu vetor salário, certo? E finalmente, o segundo porcentagem LF nós vamos substituir pelo valor que está na posição I do meu vetor, que eu estou chamando de salário com reajuste, certo? Bom, esse então é o nosso programa. Vai ficar muito extenso da gente executar isso aqui com 100 elementos, mas vamos ver. Primeiro vamos compilar. Tá funcionando direitinho? Tá. Vamos mudar o seguinte. Vamos colocar aqui que o nosso vetor de salário tem 5 elementos, ok? Vamos fazer o mesmo aqui para o salário com reajuste. Então a gente vai ajustar o nosso for aqui, também é 5, 5
1005, ok? Então nós estamos tratando agora, em vez de 100 empregados, 5 empregados. Agora ficou mais fácil da gente poder executar esse nosso programa, ok? Então vamos lá, compilar, vamos executar. Entre com o salário do empregado 1. Vamos imaginar, por exemplo, que o salário dele é R$1.000. Do empregado 2, R$2.000. Do 3, R$1.500. Do 4, vamos lá, R$2.500. E do 5, R$3.000. Certo? Então vejam, ele está mostrando ali agora, ó, qual foi o salário original e o novo salário. Reparem, como eu não coloquei ali um ponto 2, né? Ele não está mostrando com duas casas decimais, ok? Mas ele está calculando aqui o salário com 6% de aumento. Veja, 6% de 1.000, aqui no caso é 1.060, ok? Bom, esse foi então o nosso segundo exercício da aula 5. Vamos para o seguinte? Já volto. Muito bem, estamos aqui com a especificação do terceiro exercício da aula 5. E o que ele diz? Escreva um programa em C usando vetores para armazenar o código, o nome, o valor de compra e o valor de venda de uma certa quantidade de produtos que vai ser informada pelo usuário. O programa ele deve solicitar ao usuário então um código de produto para pesquisa e no final exibir uma listagem com os dados do produto caso ele tenha sido localizado, ou uma mensagem de erro informando que o produto não foi localizado. São muitas coisas que esse exercício tem que fazer ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos escrever aqui um esqueleto do que precisa ser feito nesse programa. Certo? Esses são os passos que a gente precisa implementar. Declarar vetores para armazenar os dados dos produtos, solicitar a quantidade de produtos que vão ser lidos, solicitar os dados dos produtos, solicitar um código para pesquisar um produto, certo? Com esse código eu vou tentar localizar o produto que tem o código informado e eu vou então mostrar os dados desse produto, certo? Vamos começar. Lá do primeiro, vou declarar vetores para armazenar os dados dos produtos. Quais dados são esses? Eu tenho o código do produto. Agora vejam, pessoal, eu não sei quantos produtos o meu usuário vai dizer que o programa tem, que vão ser informados. Então vou declarar um vetor, por exemplo, com 100 posições, um vetor bem grande, ok? Então o máximo de produtos que ele vai poder informar é 100, tá? Mas lembrando que, veja, eu vou perguntar para o usuário em seguida qual é a quantidade de produtos. Pode ser que eu não use essas 100 posições no meu vetor, ok? Eu tenho também o nome do produto. Agora, o nome do produto, vejam, é um vetor de 100 posições, mas cada texto aqui dentro tem 50 até 50 caracteres, ok? Como é que eu declaro um vetor de textos que tem 100 elementos? Um vetor com 100 textos, dessa maneira que vocês estão vendo, tá? Eu declaro o vetor do tipo char. Eu coloco o nome do vetor, a quantidade de elementos do vetor e em seguida, entre colchetes, a quantidade de caracteres que vão ter em cada texto, certo? Eu tenho agora um vetor para armazenar o valor da compra, também um vetor de 100 posições e finalmente um vetor para armazenar o valor da venda. Também um vetor de 100 posições. Vejam, agora eu preciso fazer o quê? Tendo declarado os vetores, eu preciso solicitar a quantidade de produtos que vão ser informados pelo meu usuário. Então vamos lá, eu tenho agora um comando
printf, que eu vou escrever na tela, entre com a quantidade de produtos, ok? E vou colocar nessa mensagem também que o máximo que ele pode informar é 100, certo? E finalmente eu vou colocar aqui um comando scanf para ler um valor para essa minha variável que eu estou chamando de quantidade de produtos. Certo. Vamos ao passo seguinte. Agora eu vou solicitar os dados de produtos. Vejam, aqui nesse passo anterior eu pedi para o usuário a quantidade de produtos. Então agora, na hora de solicitar os dados dos produtos, eu vou escrever um for. Só que esse for, vejam, ele não vai de 0 até 100. Ele vai de 0 até a quantidade de produtos que foi informado pelo nosso usuário, certo? E aqui, dentro desse for, eu vou fazer o que? Eu vou fazer a leitura de cada elemento aqui do meu produto, ou seja, eu vou solicitar um valor para o código do produto, para o nome, para o valor de venda, para o valor de compra. Bom, eu vou colocar esses comandos e a gente discute eles em seguida. Já volto. Vejam, para vocês não terem que ficar olhando e digitando esses comandos printf e scanf, eu já coloquei aqui na tela para mostrar para vocês. Vejam, como é que a gente lê o código do produto? É um scanf, onde a gente passa esse vetor, código do produto, com o ezinho na frente, tá? E dizendo que esse valor vai ser lido para a posição I do meu vetor. O nome do produto, a mesma coisa, é um scanf, só que agora com porcentagem S, para ler um valor para a posição I do nome do produto, que é o nosso vetor que armazena textos. Para ler o valor da compra, eu uso porcentagem LF e eu estou lendo um valor do tipo double para a posição I desse meu vetor chamado valor da compra. E coisa parecida nós estamos fazendo aqui para ler um valor para a posição I do meu vetor valor de venda, ok? Bom, feito isso, nós temos então os dados dos produtos, ok? Nós temos a tabelinha dos produtos cadastrada no nosso sistema. Bom, no passo seguinte, nós precisamos então solicitar um código para pesquisar nessa minha tabela de produtos. Vamos então fazer isso. Vamos colocar aqui, declarar uma variável e vamos chamar ela de código de pesquisa, ok? Vamos colocar aqui código pesquisa guardando 0, tá? E vamos colocar aqui um comando printf. Vamos colocar aqui um separador só para mostrar na tela, não misturar com os dados lá em cima da tabelinha de produtos, né? A gente tem que colocar aqui um /n. Aqui a gente vai colocar então um comando printf para dizer entre com o código para pesquisa na minha tabela, ok? Vejam, entra com o código para pesquisa e aqui um comando scanf que a gente vai usar o porcentagem D para ler um valor para o código de pesquisa, certo? Com isso, o nosso usuário informou qual é o código que vai ser pesquisado na minha tabelinha. E agora? E agora nós vamos tentar localizar o produto que tem esse código. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós vamos declarar aqui uma variável que nós vamos chamar posição em que esse código foi encontrado. Antes da gente fazer a pesquisa, a posição em que esse código foi encontrado é -1. Por quê? Porque se eu não encontrar o meu código, essa minha variável vai estar armazenando -1. E isso vai estar sinalizando que o meu produto, o meu código não foi localizado, ok? Vamos lá.
Agora eu vou varrer o vetor, tentando encontrar esse código. Então vejam, mais uma vez eu vou ter um for que vai de 0 até a quantidade de produtos, que foi aquela variável, aquele valor que foi informado ali em cima pelo nosso usuário. E vejam só, para cada valor lá no código de produto, no código do produto, eu vou perguntar se esse código é igual ao código de pesquisa. Então estou perguntando, olha, lá na posição I do meu código de produto, eu tenho um valor que é igual ao código de pesquisa? Se isso for verdadeiro, eu sei que a posição em que foi encontrado o meu código é essa posição I, ok? Finalmente, vamos lá, eu vou agora mostrar os resultados, ou seja, se eu encontrei ou não esse produto. Como é que eu sei? Se o valor que está em posição encontrado for -1, o que acontece, pessoal? Se for -1, eu sei que meu produto não foi encontrado. Então vou mostrar ele na tela. Olha, produto não encontrado. Agora, se essa minha variável está guardando um valor diferente de -1, então eu sei que esse meu produto foi encontrado naquela posição. E essa posição está armazenada na minha variável pós-encontrado. Então vamos mostrar aqui um conjunto de comandos printf para mostrar aonde esse produto foi encontrado. Aqui estão então os comandos que vão mostrar os dados do produto que foi encontrado lá naquela posição que a gente guardou em pós-encontrado, ok? Vejam, o código do produto é o código que está na posição que pós-encontrado armazena. O nome do produto é o nome que está armazenado no vetor nome produto na posição que está armazenada em pós-encontrado e assim por diante. Vamos ver se esse nosso programa compila? Vamos lá. Opa, tem um errinho aqui. Qual é esse nosso erro? Quantidade de produtos não foi declarado nesse escopo. Certo. Que TD produtos. Nossa variável estava com o nome errado. Vamos lá. Vamos ver se tem mais algum errinho. Certo, agora passou. Vamos então executar esse programa. Vamos lá. Entre com a quantidade de produtos. Pessoal, para esse nosso exemplo não ficar muito extenso, eu vou entrar aqui 3 produtos, ok? Então, entre com o código do produto 1, 10. Entre com o nome do produto 1. Vejam, pessoal, muita atenção. Nós estamos usando aqui scanf com porcentagem S. Então, eu tenho que entrar uma palavra só, ok? Então, vamos entrar aqui, nome do produto 1. Vamos lá. Vou colocar uma coisa assim, produto 1, tá? Valor de compra desse meu produto 1. O valor de compra dele foi R$100. E o valor de venda, R$105. Agora, entro com o código do produto 2. Vou entrar com o código 20, ok? Vou dizer aqui que o nome é produto 2. O valor de compra dele foi 200 e o valor de venda foi 210. E o produto 3, código 30, o nome dele, produto 3. Valor de compra dele, 300. Valor de venda, 315. Entre com o código para pesquisa. Vamos lá. Eu quero pesquisar
o produto com código 20. Vejam, produto encontrado, o código do produto é 20, o nome do produto é produto 2, o valor de compra 200 e o valor de venda 210, exatamente o que a gente formou ali em cima, ok? Bom, esse foi então o terceiro exercício da aula 5. Vamos para o quarto? Já volto. Muito bem, pessoal, estamos aqui na tela com a especificação do quarto exercício da aula 5. E o que ele pede? Escreva um programa que gere uma matriz de 5 linhas e 5 colunas, ok? É uma matriz de 2 dimensões e imprima na tela os seguintes resultados: a soma dos elementos da diagonal principal da matriz mais a soma de todos os elementos, a soma dos elementos da diagonal secundária e a soma dos elementos da coluna 2 multiplicado pela soma dos elementos da linha 4, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é o esqueleto desse nosso programa. Vejam, esse é o esqueleto do nosso programa. O que nós temos que fazer é agora escrever o código para cada uma dessas ações aqui. Vamos para a primeira? Solicita os elementos da matriz. Vamos primeiro declarar uma matriz que tenha 5 linhas e 5 colunas. Então como é que eu faço? Eu declaro assim, ó, 5 linhas entre colchetes, 5 colunas no segundo colchete, ok? É uma matriz de 2 dimensões, 5 por 5. Agora, para solicitar os elementos da matriz, vejam, lá em vetores eu falei para vocês que todas as vezes que a gente tinha um vetor, a gente associava com um for. E lembrando que um vetor ele tinha uma dimensão, um for. Com matrizes, pessoal, nós temos 2 dimensões, então nós vamos usar 2 fors, um dentro do outro. E vocês vão escrever da seguinte maneira. Vejam, você vai ter um for para percorrer as linhas da matriz, ou seja, um for de 0 a 5, tá? E para cada linha você vai ter um for que vai percorrer as colunas, que também vão de 0 a 5 nesse meu caso aqui. Então coluna menor do que 5, coluna mais. Então vejam, pessoal, é um for para percorrer as linhas e para cada linha eu vou percorrer cada uma das colunas. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Vejam, o meu programa está falando para gerar uma matriz, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou solicitar para o meu usuário os valores dessa minha matriz, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou agora escrever um comando printf, e esse meu printf vai dizer entre com o elemento lá para uma determinada posição, porcentagem de, linha, coluna, ok? Então eu vou mostrar a linha e a coluna. O primeiro porcentagem de eu vou mostrar o valor da linha, o segundo eu vou mostrar o valor da coluna. E aqui eu tenho um scanf que vai ler o que? Um valor inteiro, então porcentagem de para ler o inteiro, no endereço do elemento que está lá naquela linha e coluna da matriz, ok? Naquela determinada linha e coluna ele vai ler um valor, certo? Vamos lá, como é que eu mostro a matriz? Vejam, mais uma vez, pessoal, vocês vão escrever essa mesma estrutura. Como a gente vai olhar para cada elemento da matriz, nós vamos escrever o seguinte: um for dentro de um for, ok? Um for para varrer as linhas, um for para varrer as colunas. Vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos colocar aqui um printf para indicar que a gente está fazendo a impressão da matriz. Então vamos colocar aqui matriz
lida barra N, ok? Então ele vai escrever na tela matriz lida. E agora, para cada elemento de uma determinada linha da matriz, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos mostrar ele da seguinte maneira, pessoal. Vejam só que interessante. Porcentagem 4D. O que isso faz? Ele vai mostrar o valor usando 4 posições. Então, se for um valor, por exemplo, como 10, ele vai mostrar 2 espaços em branco e o 10, que são o quê? O dígito 1 e o dígito 0. Se ele estiver mostrando 100, então ele vai colocar um espaço em branco e 100, certo? Então ele vai mostrar esse número inteiro usando o quê? 4 posições na tela, tá? Então vamos mostrar aqui o elemento que está nessa posição dado pela linha e pela coluna, certo? E vejam, pessoal, ele está olhando para uma linha, então ele vai imprimir o elemento da primeira coluna, da segunda, terceira, quarta, quinta coluna, certo? Quando ele imprimir os elementos de toda a coluna, eu vou colocar aqui um printf para que ele pule para a linha de baixo, certo? Para que os elementos da próxima linha sejam impressos na linha de baixo, ok? Então com isso a gente está mostrando os elementos da matriz. Vamos lá. Agora nós vamos para o item A, que diz: eu quero saber o somatório dos elementos da diagonal principal, mas o somatório de todos os elementos. Vamos lá, pessoal. Antes de fazer qualquer soma, eu sei que a soma dos elementos dessa diagonal principal é 0, ok? E o que são os elementos da diagonal principal, pessoal? Vejam. Os elementos da diagonal principal são aqueles elementos onde a linha é igual à coluna. Então, eu só vou precisar de um único for aqui. Por quê? Vejam, a minha matriz ela é quadrada, ela tem 5 linhas e 5 colunas. E eu só preciso, para calcular a soma dos elementos da diagonal, escrever o seguinte: que a soma dos elementos na diagonal vai ser o que já tem lá, mais o elemento que está na posição I, ou seja, aonde a linha é igual à coluna. Ou seja, eu estou olhando aqui para os elementos que estão na posição 0, 0, para o elemento que está na posição 1, 1, para o elemento que está na posição 2, 2, ok? Então eu uso um único for. Bom, e para calcular a soma de todos os elementos? Aí eu tenho que percorrer toda a matriz, não é? Então, agora vamos lá. Calcula a soma de todos os elementos. Como é que eu faço isso? Eu escrevo aquele nosso for para varrer todas as linhas, todas as colunas, e dentro desse for mais interno eu coloco que a soma de todos elementos é o que está na soma de todos os elementos mais o valor que está armazenado naquela linha e coluna da matriz dada pela variável contadora do meu for, ok? Bom, depois que eu fizer isso aqui, eu já tenho os valores para mostrar essa soma. Então vamos lá. Mostra a soma. E aí eu tenho um comando printf que vai dizer o seguinte: a soma dos elementos da diagonal principal mais a soma de todos elementos vai ser igual a, vamos lá,
porcentagem D, e esse porcentagem D ele vai ser substituído por o quê? Aí vou colocar um valor aqui, a soma dos elementos da diagonal mais a soma de todos elementos, ok? Vejam, o compilador ele vai resolver essa minha expressão, essa minha soma, e o valor vai ser substituído pelo porcentagem D, ok? Vamos lá. Vamos fazer agora a soma dos elementos da diagonal secundária. O que é diagonal secundária, pessoal? É aquela aonde nós temos que a posição da linha mais a posição da coluna é igual a 4, ok? É uma regrinha. Então vamos lá. Antes de calcular essa soma, nós sabemos que a soma dos elementos da diagonal secundária vai ser o quê? Vai ser 0. E agora? Agora nós vamos ter que olhar para cada elemento da matriz. Então, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, aquele for para percorrer as linhas e as colunas. E vejam só, quando eu estiver olhando para um determinado elemento da minha matriz, dado por uma linha, uma coluna, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a linha que eu estou olhando com a coluna, se isso aqui é igual a 4. Se eu tiver isso, pessoal, eu estou olhando para um elemento que está armazenado na diagonal secundária da matriz. Então eu vou dizer que a soma dos elementos da diagonal secundária agora vai ser o que está lá mais o elemento que está naquela linha e coluna da minha matriz. Bom, e feito isso, finalmente eu vou mostrar aqui qual é a soma dos elementos da diagonal secundária, certo? Então, porcentagem D, 1/n aqui, e eu vou mostrar então o valor dessa variável, soma dos elementos da diagonal secundária, certo? Vamos lá, vamos para o item C agora. Qual é a soma dos elementos da coluna 2 multiplicado pela soma dos elementos da linha 4? Vejam, vamos lá. Primeiro, antes da gente somar qualquer coisa, a soma dos elementos da coluna 2 eu sei que é 0, certo? E aí o que eu vou fazer? Vejam, a coluna é fixa, então o que eu vou fazer? Eu vou varrer as linhas da minha matriz. Então, para a linha 0 a 5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui na minha tela. Isso. Então, a soma dos elementos da coluna 2 vai ser o que está ali na soma mais o elemento que está naquela determinada linha e na coluna 2. Vejam, eu fixei a coluna 2, certo? Então essa é a soma dos elementos da coluna 2. E agora, como é que eu faço a soma dos elementos da linha 4? É parecido, pessoal. Vejam, eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de soma da linha 4 e vai guardar 0. E vejam, a linha é fixa, a linha 4. Então eu vou ter que olhar para cada uma das colunas da linha 4. Então, para minha coluna variando de 0 até 5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer
que a soma dos valores da linha 4 vai ser o que está lá mais o elemento que está na linha 4, vejam, a linha fixa, e a coluna que eu estou olhando dentro da minha repetição. E finalmente, tendo essas duas somas, eu posso então mostrar qual é o valor dessa soma. E eu vou usar para isso um comando printf. Então a soma dos elementos da coluna 2 multiplicado pela soma dos elementos da linha 4 vai ser, vamos colocar aqui um porcentagem D, e o que a gente vai mostrar aqui? Nós vamos mostrar o valor correspondente à soma da coluna 2 multiplicado pela soma da linha 4. Esse é o nosso programa. Vamos salvar. Vamos ver se está tudo compilando. Ficou bem extenso. Assim, vejam, ele está mostrando um erro aqui, né? Dizendo que a gente não declarou essa variável, soma de todos os elementos. A gente fez meio correndo isso aqui, acabou esquecendo de declarar essa variável, a soma de todos os elementos. Antes de fazer a soma, está guardando 0. Ok, temos a nossa variável declarada agora. Vamos lá. Compilando novamente. Vejam só o que ele está mostrando. Ah, sim. Vamos lá. Também o problema aqui não é i, né? A nossa variável no for é linha. E aqui embaixo eu estou vendo que tem um probleminha também. É coluna, ok? Então, mais um probleminha consertado. Vamos ver se compila. Agora foi. Vamos executar. Deixa eu subir isso aqui para mostrar para vocês. Entre com o valor para a posição 00, ok? Então vejam, a gente está na linha 0, coluna 0, certo? Então para a linha 0 eu vai pedir o elemento coluna 0, 1, 2, 3, 4. Então vamos entrar valores como 10, 20, 30, 40, 50, certo? Agora vejam, pessoal, para a linha 1, ele está pedindo o valor para a coluna 0. Então vejam, para a linha 0, ele pediu, a coluna foi de 0 até 4. Vocês vão ver que a mesma coisa vai acontecer aqui. Para a linha 1, a coluna vai de 0 até 4. Para a linha 2, vai de 0 até 4. É o que significa esse for dentro de um for, ok? Então vamos entrar valores aqui. Certo? Estou entrando qualquer valor aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Agora valores para a linha 3. Vou entrar alguns valores aqui. Finalmente, para a linha 4, é a nossa última linha. Vejam que interessante como a matriz foi impressa, pessoal. É o que eu falei para vocês agorinha, né? Quando a gente usa porcentagem 4D, vejam, ele usou 4 espaços para imprimir esse 10, 4 espaços para imprimir esse 20, 4 espaços para imprimir esse 1. Então a gente consegue fazer essa organização que vocês estão vendo na tela. Tá vendo? As colunas aqui, elas estão todas alinhadas graças a esse porcentagem 4D, ok? Bom, aí aqui a gente entra nos cálculos, né? Então ele falou que a soma dos elementos da diagonal principal, que é essa aqui, ó, 10, 2, 7, 9, 8, mais a soma de todos os elementos da matriz deu 289. A soma dos elementos da diagonal secundária, que é essa aqui, ó, 50, 4, 7, 7, 4, deu 72.
e a soma dos elementos da coluna 2, 0, 1, 2, essa coluna, com os elementos da linha 4, 0, 1, 2, 3, 4, linha 4, deu 1620, ok? Pessoal, recomendo vocês a executar esse exercício, esse programa, usando a execução passo a passo, ok? Bem, esse foi então o último exercício da nossa aula 5. Essa aula ficou bem extensa, tá, pessoal? Eu recomendo vocês a assistir ela aos pouquinhos. Assiste o primeiro exercício, segundo exercício, para, depois volta, assiste de novo, tá bom? Porque ela ficou bem extensa. Esses nossos exercícios foram bem difíceis também, tá? Então, estudem com atenção esses exercícios. Espero que essa videoaula possa ter ajudado vocês a compreender melhor o assunto da nossa aula 5 e espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre vetores e matrizes nessa aula. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Até lá, pessoal!